Agora a gente vai falar de uma pauta internacional, agora exatamente 20 horas e 1 minuto, que tem sido algo absolutamente assustador em relação ao que está acontecendo no mundo. Nós, como todos acredito estejam acompanhando, estamos vivendo um confronto direto entre Israel e o Hamas, o grupo terrorista islâmico que toma conta da faixa de Gaza. E não é apenas um grupo terrorista. Não é ali uma organização terrorista dentro de um país que está tudo funcionando direitinho e ele tem lá um grupinho terrorista. Não. É o grupo terrorista que tem vertente política, que tem cargos e que, olha só, exerce o governo oficial da faixa de Gaza, o Hamas. E esse enfrentamento, óbvio, a partir de um ato que foi absolutamente deplorável, reprovável, desumano em todos os aspectos, um ato de terrorismo contra a população civil, não foi dano colateral de guerra, não foi um ataque às forças de Israel que, lamentavelmente, ou como efeito periférico, como dano colateral, atingiu civis, não. Foram civis sendo os alvos, foram crianças sendo alvo, foram idosos, foram mulheres, sendo vítimas de violência de todo tipo, sequestro, violência de natureza sexual, decapitação, amputações, todo tipo de barbárie foi cometido por essa organização terrorista contra civis de um país. Contra civis. Não são militares, não havia guerra. É um ataque contra civis. E aí, quando este país resolve se defender, contra-atacar, fazer a sua contraofensiva para desarticular essa organização criminosa e impedir que esses atos se repitam, aí nós estamos vivenciando, ao redor do mundo, algo que é absolutamente assustador, que é o surgimento de movimentos não só de apoio à causa, à dita causa palestina, que nesse momento acaba se confundindo com as ações, sim, do grupo terrorista, porque ninguém está fazendo essa diferenciação, e o grupo terrorista, repito, é o grupo que comanda politicamente aquela região, a região da faixa de Gaza. Então, não há aí essa distinção, não vai sendo feita, e nós estamos vendo ao redor do mundo diversas manifestações de apoio a esses ataques terroristas contra o país que foi atacado. E aí, não só isso, nós começamos a ter o ressurgimento no mundo, e é inacreditável que isso esteja acontecendo, de movimentos antissemitas, de movimentos de perseguição aos judeus. Quem estudou um pouquinho a história da Segunda Guerra e aquilo que foi feito pelos alemães contra os judeus, aniquilando mais de 6 milhões de judeus, o que ficou conhecido como Holocausto do povo judeu. Quem pesquisa isso, vê que uma das grandes preocupações que surgiram, uma das grandes dúvidas que surgiram no mundo após o desvelamento daquilo que ocorria nos campos de concentração, nazistas, bigodistas lá, era tentar entender como aquilo foi possível, como a humanidade aceitou que algo daquele jeito acontecesse, como ninguém se revoltou, como não houve uma pronta intervenção, como se conseguiu dizimar milhões e milhões de pessoas sem uma pronta confrontação do resto do mundo. E aí se começa a aprofundar esses estudos e se começa a entender que o processo foi lento, que foi havendo uma aceitação, que foi havendo uma transformação idealizada por aqueles que queriam atacar
os judeus, os transformando em vilões. E isso passou a ser aceito. O mundo foi aceitando. E por isso se chegou àquele extremo. Só depois repulsado, só depois visto como crime contra a humanidade, só depois vindo a se cunhar o termo, inclusive, genocídio, para caracterizar aquilo que foi feito pelos alemães contra os judeus. E agora, isso parece estar acontecendo de novo. Nós estamos vendo, junto a essas manifestações de suposto apoio à causa palestina, ao Islã, ao Hamas, perseguições já explícitas e diretas aos judeus. Nós tivemos um caso, agora, recente, que é absurdo na República Russa do Daguestão, que tem população de maioria muçulmana. E muita gente não sabe disso, né? Esse bloco de poder sino-soviético, que envolve a China, e principalmente no caso da Rússia, em muitos locais existem populações de maioria muçulmana. E o que aconteceu lá? Matéria aqui do R7. Multidão invade aeroporto russo para atacar passageiros israelenses. Atacar passageiros israelenses vindos de Tel Aviv. Caso aconteceu na cidade de Mukachla, sei lá como é que fala isso, na República Russa do Daguestão, que tem população de maioria muçulmana. Uma multidão de moradores da cidade invadiu o aeroporto na tentativa de atacar quaisquer judeus que chegassem em um voo de Tel Aviv no domingo, ontem, informou o site Jerusalém Post. Os manifestantes também foram vistos carregando bandeiras palestinas enquanto corriam pelo aeroporto e até mesmo chegando aos aviões na pista. Segundo relatos da mídia russa, as forças de segurança agiram para expulsar e evitar a violência aos moradores. Isso é perseguição. Isso é perseguição étnica, isso é antissemitismo. Nós estamos vendo o mundo reviver a ideia de perseguição ao povo judeu. É de fato isso que traduz o apoio às ações terroristas. É isso que traduz o apoio a essa suposta causa que não coloca Israel como vítima e que vai colocar como se fosse mera retaliação. O mundo não aprendeu nada. E esses que estão apoiando as ações terroristas do Hamas contra Israel, que não colocam Israel como vítima, estão fortalecendo a ideia de perseguição aos judeus, agora fortalecendo ataques simplesmente pela circunstância de um indivíduo ser judeu, porque é muito fácil você traduzir, como a mídia brasileira gosta de fazer, o confronto a uma questão territorial. Não, eles estão brigando pelo território. A briga ali é porque houve a ocupação de um território, há uma disputa multissecular por aquele local, e é por isso que eles estão brigando. E o que é que tem gente a ver lá na Rússia? O que é que tem gente lá no Daguestão a ver com a causa palestina? A ver lá com a faixa de Gaza? Por que vai se atacar judeu lá em outro país que não tem nada a ver com isso? Já há relatos no mundo de estarem sendo perseguidos judeus pelo simples fato de serem judeus. Em diversas partes, esse grupo que apoia a causa palestina, ou diz apoiar lá a ideia da faixa de Gaza, começa a fomentar esse tipo de ação. Você que está apoiando, que não coloca Israel como vítima, você está apoiando isso. Você está favorecendo a que se dissemine esse tipo de ação. É o antissemitismo do século XXI, em pleno 2023. O antissemitismo está voltando. E muitas vezes com o apoio de idiotas úteis que não fazem a menor ideia do que é que estão apoiando.
quando quando nós vemos manifestações de indivíduos lá da sopa de letrinha, da diversidade sexual, com apoio ao Hamas, um grupo que executa homossexuais, que não tem nenhuma intolerância, você vê quanto esse povo é idiotizado. Ele não faz a menor ideia do que ele está apoiando, mas ele está lá no discurso engajadinho, é bonitinho, ele está ali todo cheio de arco-íris e a bandeira palestina na mão. É isso? Esse povo que não sabe absolutamente nada, que não liga 2 pontos na história, está favorecendo a que se ressurja o antissemitismo. Não se aprendeu nada. E, curiosamente, são esses mesmos que hoje favorecem e alimentam o antissemitismo que vão para redes sociais, para suas manifestações, acusar os outros de bigodistas, de propagarem lá a mesma ideologia lá do bigodinho da Alemanha. Ou não tem nada na cabeça, ou são muito mau caráter para poder adotar esse tipo de discurso. Porque até a imbecilidade deveria ter algum limite para isso. E as pessoas precisam entender. Não existe confronto entre lado certo e errado. Existe civilização e barbárie. Existe de um lado um país e de outro um grupo terrorista que quer exterminar um povo. E não se venha cobrar tolerância de Israel. Cadê a tolerância do outro lado? Talvez a nossa audiência não saiba, mas 25% da população que habita o território de Israel é de muçulmanos. Quantos judeus habitam territórios muçulmanos? A força de trabalho são milhares e milhares de pessoas que cruzam a fronteira todos os dias, muçulmanos, para trabalhar em Israel. Quanto judeu vai trabalhar em área muçulmana? É nesse cenário que se quer cobrar coerência ou tolerância depois de um ataque cruel, bárbaro, que dizimou a população civil. Repito, mulheres, crianças e idosos sequestrados. Tem crianças, diversas crianças sequestradas. E você vai admitir que existam pessoas que apoiem isso? Não são humanos. Não são humanos. Não é questão de escolha. Não tem lado para se escolher. Só existe um lado certo nisso. É o lado da civilização. Não é o lado do terrorismo. E não é possível que hoje, já 80 anos quase após a Segunda Guerra, a gente vai ver ressurgir movimentos antissemitas ao redor do mundo. É inacreditável. E é inacreditável que existam pessoas que deem suporte a esse tipo de aberração.